Sabedoria para Crianças, capítulo 4. Repreenda o sábio e ele te amará. A família Miller estudava agora o capítulo 9 de Provérbios. Papai disse: este capítulo é sobre a sabedoria e como ser sábio. O versículo 10 nos diz onde encontrar o princípio da sabedoria. É saber o que Deus quer de nós e tentar agradar a Ele. Leu em voz alta, enfatizando algumas palavras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Quero que reparem especialmente o que diz no versículo 8. Pedro, leia de novo, por favor. O dedo bronzeado de Pedro subiu e desceu pela página de sua Bíblia, até que encontrou o versículo: Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Timóteo perguntou: papai, o que isso significa? Bom, quando eu o repreendo, estou lhe falando aquilo que está fazendo de errado. Repreender é criticar ou corrigir. Todos nós precisamos ser repreendidos às vezes, quando não estamos fazendo o que devemos. Mas este versículo mostra a diferença entre a pessoa sábia e a tola. O tolo é aquele que escarnece e que odeia quem o repreende. O sábio é aquele que ouve a repreensão com uma atitude boa e ama a pessoa que lhe mostrou seu erro. Quero contar duas histórias da Bíblia que mostram o que aconteceu quando pessoas sábias e tolas foram repreendidas. Estas histórias falam de pessoas que cometeram o mesmo erro. Tiveram uma atitude rebelde para com Moisés, o líder escolhido de Deus. Em primeiro lugar, quero lhes contar o que aconteceu a Coré, Datã e Abirão. Papai procurou na Bíblia o livro de Números. Os olhos de Timóteo estavam arregalados enquanto lembrava-se das coisas terríveis que aconteceram naquela história. Falou em voz baixa. Ah, eu me lembro daquela história. Sim, você já ouviu antes, mas é muito importante aprender a lição que ensina. Coré e seus amigos, Datã e Abirão, eram homens que acreditavam que o seu líder se achava muito importante. Achavam que era mandão e por isso não queriam se submeter e obedecer em silêncio. Então se reuniram e reclamaram a Moisés: por que você acha que deve nos falar o que devemos fazer? Somos todos do povo santo de Deus. A verdade é que Moisés não era nem orgulhoso nem mandão. Quando aqueles homens lhe falaram daquela forma, não ficou nervoso. Apenas se prostrou perante Deus e, em humildade, pediu-lhe que mostrasse quem deveria ser o líder do povo. Depois repreendeu com muita bondade a Coré e seus homens por sua atitude rebelde e disse-lhes que viessem ver o sinal que Deus lhes havia de mostrar. Mas Datã e Abirão responderam: você só quer se fazer de príncipe sobre nós. Não iremos. Disseram isso porque eram escarnecedores, que não queriam ser repreendidos, exatamente como o versículo de Provérbios que lemos hoje. Sempre que alguém se recusa a ouvir a repreensão, está se pondo em perigo de receber um castigo maior. O Senhor falou a Moisés dizendo: fale à congregação que fiquem longe das tendas de Coré, Datã e Abirão, pois eu os castigarei. Então todo o povo se afastou das tendas dos homens rebeldes, e ainda bem, porque no instante que Moisés terminou de falar, houve um grande terremoto. A terra se abriu aos pés de Coré, Datã e Abirão, e esses homens que desafiaram seu líder caíram vivos na cova. A Bíblia diz que a terra os encobriu, engolindo tudo que possuíam e nunca mais foram vistos. Foi um castigo horrível, mas mostra o que Deus pensa dos rebeldes que não ouvem a repreensão. Sara perguntou: qual é a segunda história? É sobre Arão e Miriam? Isso mesmo. O sacerdote Arão e a profetisa Miriam eram os irmãos mais velhos de Moisés. Mesmo assim, era errado falarem contra ele. Não gostaram de Moisés ter se casado com uma mulher etíope e disseram: é só Moisés que é grande? Deus fala por nós também. A Bíblia diz que Deus ouviu isto e que sua ira se acendeu contra eles. Sendo eles também líderes, deveriam ter mais cuidado em dar um bom exemplo. Deus falou a Moisés, Arão e Miriam e mandou que viessem ao tabernáculo. Ali Deus desceu em uma coluna de nuvem e falou-lhes diretamente, repreendendo-os por desrespeitar o líder.
Quando a nuvem deixou o tabernáculo, olharam para Miriam e viram que ela estava branca de lepra. Arão e Miriam então mostraram sabedoria ao aceitar a repreensão. Admitiram o seu erro. Arão confessou seu pecado e pediu com humildade que Moisés orasse, pedindo a cura de Miriam. Moisés clamou ao Senhor e Miriam foi curada. Podem ter certeza que Arão e Miriam aprenderam a lição e nunca mais fizeram aquilo. Mamãe disse: todos nós podemos escolher se queremos ser sábios ou tolos. Em casa ou na escola, quando pais e professores precisam repreender as crianças, dá para perceber quais são sábias e quais não são. As crianças tolas fazem bico e dizem coisas assim: está sempre me criticando, ou então, essa professora é mandona demais, ou ainda, ela está toda hora dizendo que devo caprichar mais. Elas se sentem rebeldes e não tentam obedecer. Por isso, geralmente, acabam tendo cada vez mais dificuldades. As crianças sábias aceitam a repreensão com calma e pedem perdão pelo que fizeram de errado. Irão amar seus pais e professores ainda mais por lhes mostrar como melhorar. Espero que vocês estejam sempre entre as sábias. A pequena Laura provocou sorrisos quando disse com grande seriedade: eu também, sábia!